Agora eu posso. Eu gosto de fazer assim. Mas era me presta essa nova tirada. Pode tirar. Gente, só tem carne. Tá ligado? Atenção, boa noite, estão me ouvindo? Sim. Então, vamos começar o nosso evento, da ação 7h15,
e por causa dos alunos, alô, boa noite, agora sim. Então, eu tenho que fazer uma apresentação inicial. Estão todos aí. Convoco aqueles que não estão aqui no auditório, que, por gentileza, venham para começar o nosso evento. Vou fazer cola com o telefone, tá, gente? Achei lindo isso, que eu tinha um monte de papelzinho, mas aí os universitários falaram, não, para com isso, use celular. Estou aprendendo, tá, Cris? Então, hoje a gente vai dar início ao nosso projeto Saber Brasil, a segunda palestra, na verdade, desse projeto Saber Brasília, que é uma parceria do Espaço Israel Pinheiro com a Universidade de Brasília. Estamos aqui muito honrados, porque temos presenças ilustres aqui hoje. Me permite o Departamento de História, mas eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao SENAC e aos alunos da Escola Profissionalizante da Condagolândia, os meninos que praticamente estudam o dia inteiro, trabalham e vieram aqui para ouvir a palestra hoje no Espaço Israel Pinheiro. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, vocês nem imaginam. Eu estive na inauguração da escola, denominada Israel Pinheiro, foi uma linda homenagem, tem um museu lindo, eles fizeram um trabalho muito bacana. Sou muito grata a Beth, a Kelly e ao diretor Vitor Correia, que a gente está fazendo uma parceria muito boa, já fizemos um termo de cooperação e eu acho que a gente vai caminhar muito bem. Muito obrigada. Não posso deixar de agradecer ao Departamento de História, e hoje a gente está com a ilustre presença do seu chefe, o senhor professor José Otávio, e também da Cristiane, e mais uma vez da minha querida amiga e professora, doutora, titular da Universidade de Brasília. Eu tenho que sempre fazer um agradecimento especial a ela. Sem ela, nós não estaríamos aqui, né, Cris? Foi ela que deu o pontapé. E a professora Laura também, que está aqui colaborando conosco. Agradecer a todos vocês, público em geral, amigos, e Alexandre, que é da Associação dos Amigos do Espaço Gabriel, que hoje vai registrar e fotografar o nosso evento. Eu tenho que falar algumas coisas importantes. O Espaço Israel Pinheiro, para os alunos que aqui, quem já esteve aqui de vocês? Ah, que bom. Ótimo. Então, esse espaço foi criado no ano... Foi recente, né? Não foi na época da construção de Brasília. Foi no início do ano 2000. E agora que a gente está tentando trazer mais movimentos, mais atividades culturais para cá, educacionais principalmente, que a missão é essa. Então, a gente está aqui com esse auditório, que é para realizar eventos, lançamentos de livros, palestras e esses tipos de projetos que vocês vão ver aqui hoje. Eu também gostaria de falar para vocês que tem um café com uma água e biscoitinhos mineiros, vocês podem ficar à vontade durante a palestra e está ali atrás do balcão. Outra coisa que eu preciso registrar também é a presença do Daniel Zucco, que está aqui nos prestigiando. Ele tem um programa que foi Entre Asas e Eixos, que fez muito sucesso, e ele entrevistou minha mãe, ela virou estrela da Globo DF, né, mãe? E, aproveitando, eu gostaria de registrar a presença dela, que é a Vera Pinheiro, minha mãe. Ela vai fazer 88 anos, e ela é nora de Israel Pinheiro. Ela foi casada com Israel Pinheiro Filho. Levanta a mão os meninos te verem. Então, é isso. Então, ela teve na construção de Brasília, deu a mão para o JK, estourou garrafas de champanhe, inaugurando blocos. Então, né, tem que contar para eles, que eles estão assim, ó. Ela é professora, gente. Bom, então, hoje nós não vamos formalizar a mesa. O nosso palestrante ilustre, Pedro Luz, que vai ficar aqui à frente. Eu preciso falar um pouquinho do pequeno currículo dele, não tem jeito de abreviar. Então, ele é doutorando em desenvolvimento sustentável e mestre em desenvolvimento sustentável pelo CEU, né? O Centro de Desenvolvimento Sustentável, desculpa, pelo CDS da Universidade de Brasília. Com pesquisa em mudanças climáticas e educação do campo.
Ele é historiador, formado pelo UCUBS, agora sim, Centro Universitário de Brasília, e tem interesse pelas temáticas de história. É muito ruim esse negócio aqui, do Miranda, a gente tem que acompanhar. E história cultural, história africana, história da América do Sul. Ele é escritor, tem 25 livros publicados, principalmente para o público infanto-juvenil. Participa de pesquisas e atividades em mudanças climáticas e educação do campo. Atua como coordenador e arte-educador em projetos em educação ambiental, percepção socioambiental e restauração de ecossistemas no Cerrado, com ações de arborização, recuperação do solo e de nascentes, e jardinagem na escola, com jovens de educação no campo e produtores da agricultura familiar, e na formação de professores nas áreas de diversidade, direitos humanos, sustentabilidade, educação no trânsito e cidadania, leitura e escrita criativa, teatro na educação. Além disso, ele é ator, bailarino, diretor, dramaturgo, coreógrafo, contador de histórias e de causos, como ele mesmo disse. Então, ufa, é um currículo, né, gente? E, por último, eu mais uma vez agradeço a todos e eu quero informar que a gente reativou a Associação dos Amigos do Espaço Israel Primeiro, e essa associação é que está promovendo e movendo esse espaço. Eu quero agradecer o Alexandre, que hoje está aqui mais uma vez, representando a associação, e eu convido vocês a ingressarem na associação. Não precisa pagar nada, é só para ser amigo mesmo e participar, nos ajudar na divulgação. Quem quiser participar, nós temos uma ficha de adesão que está ali atrás, e fique à vontade. Esqueci de alguma coisa? O MB? Não, está tudo certo. Então, eu vou passar a palavra para o nosso Pedro Luz. Obrigado. Eu, na verdade, queria falar assim, com os braços para lá e para cá, mas eles estão transmitindo, né? Então, teve uma vez que eu fui fazer uma conversa, e aí tinha água, eu vim da roça, né? Eu vim da roça, e eu ainda tenho em casa, mas a minha esposa falou, não faz isso não, e vamos pensar, já falaram aquilo aquele dia, e eu levei a cabaça d'água, né? Aí eu falei, não, muito obrigado, vou tomar da minha cabaça. Pois não é que escreveram dizendo que eu era alcoólatra. Passei o tempo inteiro tomando cachaça. Eu esperei uma vez tomar uísque. Paguei uma diária extra para a moça, porque desculpa, eu cuspi a cozinha toda. Outra, água fervendo, então eu não tomo cachaça. Mas é a minha água do filtro de barro, mas eu vou tomar dessa aqui. Boa noite a todas e todos, e a todos, como me manda a lei brasileira, né? E a todas as pessoas. Eu estou muito nervoso. O dia que eu subir, vou pegar o microfone, vou falar com uma pessoa, 2, 10 mil, e não tiver um pouquinho nervoso, eu já falei com a minha esposa, manda o pote para trazer as cinzas, que eu já estou. Então, estou um pouquinho nervoso, estou um pouquinho emocionado. É muito importante para a minha história, né? Conversar com vocês sobre algo que eu venho fazendo e gosto muito, que é aprender, né? Aprender e ensinar. Aí o ensino bate lá, a gente volta, aprende de novo, né? Tá bom. Eu sento, levanto, porque acho que vai ter hora que eu vou ter que levantar, né, para poder falar. E se eu tirar o chapéu, aí eu perco o rebolado. Eu não estou quando falar, não. E se eu tirar o chapéu, vai ficar difícil. Pois então, eu sou o Pedro Luz, como a colega amiga Maria Paula já disse, né? Eu vim aqui hoje para nós fazermos uma conversa um pouco delicada e um pouco urgente, né? E para nós começarmos essa conversa, Thales, bota o primeiro aí para mim, fazendo favor. O Gabriel que vai manejar, né? Ótimo. Um começo bem começado. Eu sou um pouco preguiçoso, viu?
Eu não gosto de fazer coisas mal feitas para não ter que fazer de novo. Eu aprendi isso desde pequenininho. A gente capinava na roça e meu irmão capinava muito rápido. O pai falou, volta, está tudo errado, vai fazer de novo. Então eu aprendi a fazer bem feito para não ter que fazer 2 vezes. E aí eu, lá já na minha infância, lá pelos 7 anos, eu falo muito dessa idade porque foi uma época que eu comecei a escrever, comecei a abandonar enxada e pegar uma caneta. Então, lá pelos meus 7 anos de caminhada, nessa caminhada atual, eu comecei a descobrir o tanto que era importante fazer bem feito para eu ter tempo de fazer outras coisas. Aí um dia eu estava conversando com as crianças, e aí eu falei, olha, você tem que fazer direito, você tem que fazer de outra maneira, você está fazendo errado, né? Aí eu falei, mas o começo é muito difícil. E aí, às vezes, vem aqueles estalos na cabeça, né? E eu peguei e disse para ele, se você é de começo e deseja começar, comece logo do começo, pois um começo bem começado é um começo que eu nunca mais vai pedir para começar. Está escrito, bota aí, tá, ô Gabriel? Eu estava. Pois acreditam que alguém já defendeu uma tese de filosofia a partir dessa minha brincadeira? Está tudo aí. Se esses jovens aí, por exemplo, não comecem errado, não. Não, namorado é muito chato, mas quando casar, melhora. Piora. Não, essa matéria é horrível. Eu vou ficar aqui, porque diz que dinheiro dá direito, dá dinheiro, vai te lascar a vida toda e você não vai ser feliz. Comece bem começar, porque você nunca mais vai ter que começar aquele começo. Você nunca mais vai ter que perder seu tempo voltando lá no que você tinha que ter começado, bem começado. Tudo que você começar errado, vai dar errado. Vai dar errado. Semana passada, minha esposa e eu fomos ver o filme Nuremberg, muito interessante. Eu já vi essa leitura muitas vezes, né? Por obrigação, inclusive. E no final o cara fala assim, um jeito muito bom de você saber do que uma pessoa é capaz é você analisar o que ela já fez. Então, se você começou bem começado, pode ter certeza que vai longe. Se você começou mal começado, vai ter que voltar, vai ter que fazer de novo. E eu estou muito feliz que o meu começo aqui na Fundação Israel Pinheiro foi muito bem começado. A minha muito especialíssima amiga, a professora Cristiane Portela, me convidou, eu vim para cá, foi muito bem recebido, conversando, então acabou. Qualquer errinho que acontecer, a gente conserta muito rápido, porque o começo foi bem começado. Alguém me perguntou ontem, né? Falou, você vai falar sobre a história de Brasília, e aí você vai descer o cacete dos caras. Eu falei, quem são os caras? E quando eu falo, os caras são vocês, mas quando vocês falam, eu sou os caras. E o que é descer o cacete nos caras? Não, mas e tal o quê? Eu poderia dizer para vocês que o nosso começo, talvez ele não tenha sido muito bem começado. E aí, nós tivemos que recomeçar muitas vezes. Estou falando agora já do Brasil. Passa o próximo aí, Gabriel, por favor. Tá aí, já está aí. Deixa. Por que o nosso começo não foi bem começado? Porque nós ignoramos um conceito, ou um ditado, ou um significativo, ou uma palavra, que talvez nem se discutia naquela época. Pensa num negócio encrencado, esse talvez contexto. O contexto, ele é muito encrencado. Se você é convidado para uma festa, não vai na tora, não. Descubra mais ou menos com quem você vai falar, descubra onde é a festa, quem está lá. Imagina que você vai fantasiado, chega lá, é uma festa evangélica. Tem uma história muito engraçada, o seu Henrique, um personagem da minha dramaturgia. O seu Henrique era um militante da roça, cantador de mutirão, animado. Aí um dia falou, nós queríamos que eu fosse falar sobre a roça cantiga de mutirão e a cultura moderna da cidade. É lá na Assembleia. Vai ter, tem muita gente lá para disputar. Aí o seu Henrique veio da roça, chegou atrasado, ele não tem um cavalo, nem paca, entrou pelos fundos, falou, já apagamos a luz, ou já entra. Lá fica perto daquele negócio preto lá, que era o microfone. O senhor fala bem alto, que todo mundo vai escutar, a luz está te mostrando.
E esse no escuro são as pessoas que vão te escutar. O inteiro chegou na Assembleia, começou a falar, né? Fez uma cantiga de mutirão, começou a falar da roça, e foi se esquentando, e foi ser o cacete em quem menospreza a roça, porque tem candidato de uma época que vai lá, pede voto e ganha, vira deputado e não fala. Quando eu estava na metade da conversa, a polícia cercou o bloco, porque ele estava na Assembleia Legislativa de Goiás, e eu não sabia. Ele achava que era uma assembleia de cantadores, de plantadores, de sindicalistas. Ele não conhecia o contexto. Coitado do seu MDT, demorou uns 15 dias para conseguir voltar para a roça, explicar que a assembleia que eu conhecia era outra coisa. Então, o contexto, ele traduz tudo que nós precisamos. O contexto, ele é cheio de umas complexidades socioambientais. Aí, no socioambiental, você pode botar tudo que você estiver pensando. Todos os ecossistemas estão no socioambiental, inclusive o ecossistema humano, né? Todas as perguntas, os desafios cabem nos complexidades socioambientais, né? Então, quando nós... É outra coisa que eu acho interessante, porque semana passada alguém falou assim, porque nós aqui de Goiás somos bons, porque nós fizemos isso, porque nós fizemos aquilo. Eu falei, pois é, rapaz, e vocês matam gente para... Não, cara, que isso, eu não mato ninguém, não. É engraçado. Quando é bom, somos nós, né? Surramos não sei quem, surramos a Bolívia, surramos o Chile. Aí a seleção perdeu para a Alemanha. Falei, mas não fomos nós que perdemos para a Alemanha. Não, eu não sou contra. Então, nós, eu prefiro botar o nosso meio, sabe? Então, quando nós começamos a construir Brasília, nós não tínhamos muita noção do que era esse contexto. Nós não tínhamos muita noção do que eram essas complexidades socioambientais. Muita! Porque não sabíamos. Ninguém é inocente, não. Mas começamos um pouquinho diferente e nos deu muito trabalho. Pode passar aí, por favor? Para um pouquinho. Primeira encrenca que nos veio. Que nós não tínhamos. Que nós precisamos ter. Domínio dos processos da comunicação. E eu aprendi isso, não foi com Paulo Freire, não. Viu? Eu estava uma vez com um grupo de jovens, talvez da idade de vocês, da idade desses meninos aqui. Aí uma hora o menino falou assim, o senhor tem quantos metros, pastor? Eu falei, não tanto aí. O senhor deve ter quase 2 metros. E o senhor está sendo da nossa altura. Eu falei, o quê? Ele falou, o senhor está sendo da nossa altura. O senhor fala assim, olhando para a gente. Eu falei, nossa. O Paulo falou que o dia que um educador conseguisse estabelecer uma comunicação horizontal, ele poderia se considerar. E esse menino, o pior da pior turma da escola, que foi destinada para eu fazer minha pesquisa com ela, me fez ver que eu estava conseguindo estabelecer essa comunicação horizontal. Para eu estabelecer essa comunicação horizontal, eu preciso conhecer o contexto. Eu preciso saber aonde eu estou pisando. Com quem que eu estou falando. E quem está me escutando, e quem está me analisando. Porque eu falo assim, ó, estou aqui em cima, eu estou vendo todo mundo, só que eu estou vendo todo mundo com 2 olhos, aí deve ter uns 40 olhos me analisando. Então, quando você for começar um projeto, comece bem começado e analise bem o contexto. Senão vai dar errado. Quando eu conheço o contexto e estabeleço uma comunicação horizontal, eu vou evitar as encrencas corrosivas das raízes que vão afetar e vão provocar os conflitos identitários. E eu estava numa conversa, o cara fez umas 15 piadas. No final da conversa dele, tinha umas 3 pessoas. O resto tudo tinha ido embora porque tinha sido ofendida pelas piadas. Então, essas raízes identitárias, elas são importantes. E nós ignoramos quando chegamos aqui para fazer Brasil. Nós ignoramos. Quando você entra nesse contexto, que você o conhece, você precisa botar os pés no chão, criar uma horizontalidade e pegar o fio de meada. Vamos seguir agora, tá? Primeira aí. Isso é uma meada. Fiou o algodão, fez a linha, tingiu, aí está uma meada.
Para eu seguir bem com essa meada, eu preciso encontrar o fio dela. Para encontrar o fio da meada, eu tenho que estar muito bem tranquilo. Se não, vamos lá, por favor. Olha a maçaroca que eu posso aprontar. Se estava difícil eu seguir por aqui, sem achar o fio da meada, imagine achar o fio da meada daquela ali. Aí uma criança falou assim, mas o senhor pode pedir ajuda para alguém. Eu falei, então eu posso pedir ajuda para alguém mais especialista do que eu, com o fio da meada. Aí está nisso, né? Então não tem jeito. Então, se eu não conhecer o contexto, se eu não estabelecer uma boa comunicação, eu vou perder o fio da meada, eu vou entrar numa maçaroca, e depois, para eu resolver, talvez eu tenha que desmontar muita coisa que já estava montada. E aí nós tivemos mais trabalho do que precisaríamos ter se nós tivéssemos tido esses cuidados que não tivemos. Então, não foram eles, fomos nós, né? Vamos estar, por favor. É importante demais falar sobre o Cerrado. Eu terminei de fazer uma pesquisa agora, aí uma das pessoas que estava na banca me mandou uma mensagem e falou assim, eu queria que você falasse um pouco dos conceitos que você está usando. Eu falei, mas eu já falei de tudo. Eu falei, não, eu não sei o que é o Cerrado. Eu sou do Rio de Janeiro, eu conheço a Mata Atlântica, eu conheço as florestas e tal. Eu não sei o que é o Cerrado. Se alguém falar o que é o Cerrado, eu falo, sei lá, é o sertão lá onde está a capital. Aí eu peguei e falei, eu vou falar sobre o Cerrado, né? O Cerrado ele já teve muitos nomes. Bota aí, Carlos, por favor. Deserto, ermo, mistério, gerais, sertão, lugar vazio, boca do fim do mundo. Alguém falou boca do capeta um dia. Eu falei, peraí, meu. O capeta gosta do calor, mas nem tanto. O Cerrado é muito mais quente. Lugar de gente doida. Já me falaram isso muitas vezes. Terra que dá de voz em frutas, é mesmo. Maior savana biodiversa do planeta. Biodiversa porque aqui tem bicho demais, tem gente demais, tem planta demais, tem ecossistema demais. Só lagarto aqui tem mais, sei lá, muitos lagartos. Muito tipo de répteis, né? Floresta invertida, ou de cabeça para baixo, berço das águas, caixa d'água do Brasil. E é muito bonito, né? Tem umas coisas, olha que beleza, olha lá. Que caixa d'água maravilhosa. Tem outra muito bonita aí, Thales. Mas aí, por amor ao Cerrado, e pela minha ousadia de inventador, eu tenho outro nome do Cerrado. Lindo, né? Lindo, é uma terra. Você imagina um bioma, uma terra. O Cerrado, ele está se fazendo a pesquisa diz que é entre 18 e 68 milhões de anos. É muito tempo. O Cerrado não precisa de ninguém mais, não. Ele já se basta. Pode vir embora, traz essa cidade, fica esse negócio aqui, aí tem lugar para todo mundo. Então, é uma terra sublime, aonde nasceu o Brasil. Mas o Cerrado ele tem umas especificidades muito delicadas, que ele cobra muito da gente, né? Muito da gente. Nós podíamos parar aqui até final de semana e falar dessa tal caixa d'água do Brasil. Sim, o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. O que acontece? Rapidinho aqui para os jovens que talvez não leram isso ainda. A água vem do oceano, cai na floresta amazônica, a floresta amazônica, muito sabiamente, adocifica essa água, evapora, porque a árvore ela pega a água e joga para cima, né? Então, imagina uma árvore aí de tamanho dessa maior que tem aqui fora, uma pé de manga grandão, um mogno, ele lança 200, 400 litros de água por dia no espaço. Porque tira um tanto, matematicamente distribui pelas cascas, raízes, e o resto ele joga no espaço. Graças a isso que nós temos oxigênio para respirar. Essa água sobe. Você imagina, um mogno joga 300 litros. 1 bilhão de mognos. Joga muito bem. Essa água sobe, lá em cima ela se junta e vira um negócio que nós chamamos de rios voadores. Aí você tem um rio com 1 trilhão de metros cúbicos de água voando numa velocidade que eu não sei calcular. Bate lá na Cordilheira dos Andes, volta, cai em forma de chuva e o Cerrado pega e fala, é aqui mesmo, bota aqui. Aí a caixa d'água. Aos poucos, as raízes, né, vão liberando essa água para encher os grandes rios.
Não é à toa que em 2017, 16, 17 e 18 tivemos uma crise hídrica muito forte aqui no Cerrado, e 2019 e 2020 o Rio da Prata quase secou lá na Argentina e no Uruguai, porque são rios que dependem da água que passa por aqui e vai para lá. Só que essa caixa d'água, eu estou já antecipando uma coisa que eu vou falar lá na frente, ela precisa ser enchida, né? E como é que essa caixa d'água é abastecida? Bora, tá, só favor. Para um pouquinho. Quando eu estudei história, eu queria escrever sobre a história de Brasília. Aí eu estava um dia no engarrafamento, aí bota a segunda foto, tá? Ô, Gabriel. Aí eu vi aquela árvore lá, é uma sucupira. A sucupira, se você tiver muita sorte, plantar uma semente sem escalificar a bicha, raspar assim até aparecer a pontinha para entrar água e ar, ela pode demorar até 1000 anos a semente no solo para poder germinar. Eu calculei, pensei, essa sucupira está muito mais grossa, eu sou do mar, eu sei o tamanho dela, ela não foi plantada por seres humanos. Então, essa sucupira está aqui desde que a cidade nasceu. Aí fizeram uma rua de cá, gramaram aqui e não tiraram essa sucupira. Aí eu comecei a pensar, falei, imagina quantas histórias que essa sucupira conhece. Né? Aí eu escrevi um livro, uma história, né, que chama Trabalho de Conclusão de Curso, que alguns chamaram de tese, de livro, para contar a história que a dona Sucupira me contava. Aí se juntou os mutambeiros, né, que são aqueles que estão lá embaixo. Isso aqui já é uma ilustração que o Biagi, meu ilustrador, fez, a dona Sucupira. Ele falou que tinha que abrir um pouquinho mais para dar sombra para quem chegava para escutar as histórias. Então, são os mutambeiros, o seu Picumã, o Zé Peroba, o seu mutambeiro, Dona Juventina, que é uma velha que manda em todos eles, a menina Raimunda e o cachorro Driel. E eles, então, conhecem essas histórias. E eles escutaram as histórias da construção de Brasília. Com essas histórias, Gabriel, por favor, nós descobrimos uma coisa. Brasília foi feito naquele lugar vazio. O que é o vazio? Brasília foi feito no meio do nada, mas nem o nada é vazio, nem o vazio é nada. Então não existe o nada e não existe o vazio. Não, mas então como é que não tem mais nada do que tinha lá? Porque nós fizemos, para construir Brasília, um esvaziamento socioambiental. Umas frases assim podiam passar batidas, né? Tira tudo isso, porque eu não aguento essa coisa raquítica, sabe? Parecendo esse povo mal nutrido. Essa frase foi do Lúcio Costa. Tira tudo aí, pregar o trator, que ainda fazem outro. Vamos fazer um bairro, manda o trator, limpa tudo, aí você fala, tá aí. Aí tiraram todas as árvores, fizeram a cidade. José Sarney veio trabalhar aqui, era jovem. Ele falou que na metade do primeiro dia, ele falou, eu volto para casa amanhã. Eu sou do Maranhão, eu sou preguiçoso, eu preciso de pensar. E para eu pensar, eu preciso de sombra. E não tinha sombra na cidade. Tiraram tudo. Aí, então, porque nós tínhamos feito um esvaziamento socioambiental. E o que tinha aqui? Como nós fizemos um esvaziamento socioambiental, nós também pegamos as pessoas que não eram tão maiores do que as árvores, que escutaram aquela frase e falaram, esse cara está falando comigo. Eu sou raquítico, não, eu só sou pequenininho, tenho as pernas tortas, que nem a lixeira, que nem o tampo, mas eu sou gente. Todo mundo tinha sumido, tinha feito um esvaziamento. Aí não sabia o que tinha aqui. Vamos plantar um negócio bonito, né? Aí tinha Maria, nós tínhamos um tempo que era assim, era chique, eu falar uma conversa de 10 minutos, ou pelo menos 30 vezes eu usava uma palavra em francês, em latim, mesmo que eu não soubesse qual o significado, eu gostava de falar. Usar o máximo, um caractere, assim, para falar, era chique, eu acho que era besta. Eu tenho que falar para ser entendido. Então, o que fizemos? Ganhamos mudas e plantamos árvores. Adoraram as árvores, calor, chuva, água abundante no subsolo e cresceram assim muito rápido, né? O que aconteceu? Por que eu sei disso? Pelas histórias de animação, né? São as histórias que um conta, outro conta, e ela vai passando pelas esquinas, pelas estradas, pelas encruzilhadas, e segue. As árvores cresceram muito rápido. Chegou um ponto que elas não aguentaram, porque
como dizia o seu Picumã, o cerrado não é para iniciantes, né? Você está falando de um pé de pau, um pé de piqui. Tem pé de piqui nas matas do cerrado? Quem é que plantava o pé de piqui? Os animais da megafauna, né? Aqueles bichos, não é piada não, viu? Tinha tatu, cara, do tamanho de um fusca. Ela tinha matado uma preguiça que ela, se ela levantasse, ela com o ombro assim, ela arrancava meu chapéu de tão alto que a bicha. Esses bichos comiam piqui, fermentavam, que é difícil de germinar, fermentavam, o piqui nascia. Então, tem pé de piqui aqui que tem mais de 1 milhão de anos que está produzindo frutos, está doido ou nada? Eu não, esse que a botânica já está descobrindo, né? Aí, essas árvores que nós plantamos com essa grandeza, né, cresceram muito rápido. Só que não se fixaram. Não começaram bem começaram. Aí caiu um aqui, caiu outro ali, caiu outro lá. 1976. Essa história é muito mal contada, porque nós vivemos um momento sangrento no Brasil, da ditadura militar, cívico-militar, né? 1976, 50 mil pés de paus caíram em Brasília. 50 mil árvores foram para o chão. Tragédia, né? O que faz, o que não faz, etc. E as memórias, e tarará, e cadê os saberes? Mas nós não queríamos conversar com os saberes, porque eu sou da academia, esses caras aqui são dos saberes locais. Vocês veem, que saber que não é local? O meu saber é local, eu sou de um centro nota 7, um centro de pesquisa, trânsito multidisciplinar, tem professor de 2 continentes, o saber nosso é daquele local, né? O saber é local, que nem o seu. Então, se eu não juntar o meu saber local com o seu, não vai dar nada. Aí não sabiam o que fazer. Como a harmonia nasce na diversidade, eles tiveram uma ideia. Pensa, procura, até que acharam um engenheiro agrônomo, que a natureza o faça bailar sempre, né? Francisco Ozanam. O Francisco Ozanam veio para Brasília e falou, olha, a primeira coisa, nós temos que fazer um começo bem começado. Que solo é esse? Foi estudar o solo e falou, não, isso aqui não é assim, não. Aí o Francisco Ozanam começou, 78, 79, estudar o que era o bioma aqui e plantar árvores. E aí ele viu que tinha muita gente pirracenta que não quis sair, embora, que estava por aqui. E ele falou, olha, eu adoro comer fruta. Eu preciso de comer frutas. E ele teve a brilhante ideia de plantar todo tipo de árvore que ele conseguia. Brasília hoje tem mais de 100 espécies diferentes. O nome é grande, viu? Diz que passa de 50 milhões de pés de pau. E nós somos hoje, graças a esse projeto que o Ozanam desenhou de arborização de Brasília, ele chamou, eu vou falar disso daqui a pouco, hoje estou ali em casa, falei, nossa, o livro do Ozanam chamava Arborização do Distrito Urbana no Distrito Federal. Ele também sabia que Brasília não é só o plano piloto das regiões administrativas. Então, graças a essa ação que tiveram, ou que tivemos, né? Erramos muito, lascamos tudo, mas tem que corrigir, corrigiram. Trouxeram o Francisco Ozanam e ele plantou essas árvores. E hoje nós somos o maior pomar público do mundo. Do mundo. Nós temos milhões de pés de árvores aqui, de pés de paus, que dão frutos maravilhosos, que gente come. E sem contar os frutos que só dão semente, ou as frutas que os outros parentes comem, né? Onça, anta, capivara, cândido, lagarto, que gosta de algumas frutas também, né? Era aí, Luiz, vai embora não. Eu, às vezes, se pensar numa coisa. Tá bonito, né? Então, assim, você vê, começamos mal começados, plantamos, tiramos as árvores. E outra coisa que eu pensei essa madrugada. Falei para a Cris ali agora. O Cerrado não é uma terra dadivosa em frutas? Tem fruta demais. Olha a fruta, minha gente, tem fruta demais. Eu não sei se foi consciente. O projeto de arborização que fizemos em Brasília devolveu para a cidade as frutas. E frutas do Cerrado. Aqui perto da colina, ali perto do Bloco K,
Tem 2 pés de cagaita que tem dia que eu falo, vai ter acidente, que eles ficam floridos uma semana, no máximo 1 semana e meia. Branquíssimo, verde, gente tirando fotos. Aí depois dali 3 semanas, está forrado o chão, o pessoal para em cima da grama para ir lá pegar a fruta da cagaiteira para poder comer. Piquezeiro, eu vejo gente levantar de madrugada para ir lá de perto no prédio. No prédio não dá para entrar, né? Que é muito cercado, tem cerca elétrica. O cerradão lá da sede da Presidência da República. Tem mais de 1000 pés de pique grande produzindo lá, né? Só que a gente lá não dá para tirar. Mas a gente tira no Parque d'Água, tira em outros lugares, né? Então, eu penso, poxa, começar, corrigimos um erro que deu muito trabalho. Hoje nós temos a maior quantidade de grama cuidada do planeta, numa cidade, temos o maior pomar público do planeta, maravilhoso. Quem estava aqui antes da gente chegar? O que as histórias de arribação têm para nos dizer sobre esses parentes que estavam aqui? Eu fico pensando, né? E os parentes? Eu tenho uma formação muito engraçada, né? Meu pai era de turma e a minha mãe era descendente de escravos escravizados africanos com Tupinambá. Então, para a mamãe, tudo era parente. Mesmo os que não eram bons, eram parentes. Onde está o parente legal? O parente é todo mundo, né? Você não mata a cobra, não, rapaz. Esse parente é importante para a natureza, né? Eu fico pensando, e os parentes que estavam aqui, né? Vamos, Gabriel? Pode ir. Olha um pouquinho, tá? Para aí. Pessoal, minha avó, quando queria xingar, ela falava assim, ô, você não tem graça. Pode diga logo desgraça, que é o que a senhora quer dizer. Não, não posso xingar, não. Mas não é a mesma coisa. Pensa num negócio sem graça, é isso aí. Gente fora de casa, caçando onde o que não perdeu, fugindo para tudo e quanto é lugar. Mês de março, só no Líbano, mais de 4 milhões de pessoas tiveram que deixar as casas e vazar pelo mundo, correndo de bomba, correndo de tiro, correndo de doidos varridos. Se fecha no escritório e fica mandando jogar bomba. Vamos jogar bomba que nem conhece. Perder a casa é muito ruim. Eu já perdi 2 vezes. 2. Normalmente, quando eu parar na busca, é mente com água, porque eu estou chorando. Desculpa aí. Perder a terra da gente é muito ruim. Aí eu fico pensando, né? Para onde esses parentes estão fugindo com tanta pressa? Mas eu fico pensando uma outra coisa. E se esses parentes voltarem, pessoal? Ou será que eles já estão voltando? Eu não sei vocês, mas às vezes eu paro no sinaleiro, olho para um lado, olho para o outro, mas não vou olhar só para frente. Mas na frente tem 3. Um cartaz, né? Essa semana eu estou descendo, saindo da feira do artesanato, paro no sinaleiro, ali perto da torre de TV. E eu disse para minha esposa, eu vou parar no primeiro lugar, você dirige. Eu estou falando. O cara vem, se ajoelha no asfalto, quente, numa placa. Fome, ai, caramba! Esse parente está voltando, meu. Ontem, segunda-feira, 2h30 da manhã, tinha uma parente caçando. Acho que ela estava saindo lá do Jardim Botânico, indo para o Parque Nacional de Brasília, e um carro foi passar, né? É um felino, né? Não conta. Vou passar, e passa, e o carro bateu, matou a bichinha. Segundo o pessoal da UNB, é uma onça parda de 1 ano e 4 meses. Estão voltando. Semana passada estava todo mundo apavorado que tinha 2 onças pardas grandes. Também o pessoal exagera. De repente era uma bichinha, um filhotinho, um gato, mas era uma onça enorme no Lago Norte. Os parentes estão voltando. Nós tiramos daqui e mandamos para lá. Aí o agronegócio foi lá e tomou a terra dos caras, botou veneno na água deles, eles vão para onde? Pegam uma estrada. Essa estrada vai levar a algum lugar. E esse lugar pode ser aqui. Pois é. Pois é. Lagartixas, pinto, tucano. Você fala, mas peraí, velho. Na época do mês de agosto,
uma suculenta belíssima na varanda de casa. Minha esposa falou, você fez alguma coisa? Eu falei, não, os passarinhos estão fazendo. Vem aqui 10, 15 passarinhos tirando os carocinhos. Falei, estão cheios de água, estão com sede. Estão voltando. Quero ver o que nós vamos fazer com esses parentes que estão voltando. Quero ver. Vamos, Gabriel. Aí parei um pouquinho. Para seguir com o nosso começo bem começado, eu até estava falando isso com aqueles Polquelos, foi engraçado. Quando você vai descer o cacete neles, né? Primeiro que eu sou eles, né? Nós somos eles, então somos elas, né? Então eu acho que nós estamos no momento, nós vimos que teve um começo não muito bem começado, muitas encrencas, resolvemos as encrencas, e agora? Pensa em outra coisa encrencada na nossa vida, a tal da escolha. Se você escolher direito, vai embora. Vai embora. Se escolher errado, vai dar errado. Então, que escolha que eu posso ter? E aí é uma frase, né? Como eu não falo alemão, nem hebraico, eu traduzi do meu jeito. O Walter Benjamin dizia que nós tínhamos que marchar para o futuro de marcha ré para não esquecer quem fomos no passado. Eu acho que eu tenho que seguir em frente. De vez em quando eu paro para o passado. Né? Porque se eu for sempre de marcha ré também, eu posso cair no buraco ali na frente. Não sei quem está me esperando. Então, nós precisamos olhar para o passado, até para saber os erros que nós cometemos, os acertos, o que nós fizemos no nosso alicerce, e seguimos bem. Então, Gabriel, por favor. Arte das escolhas. Nós não podemos ficar parados na encruzilhada. Não, a culpa é do Neymar. Não, a culpa é do... Vai. Espera aí. Eu escutei essa frase hoje. Eu não tenho nada a ver com esse do BRB, isso é do governo passado. Tem uma semana que o cara era o governo passado. Então tá, eu não tenho culpa. Você já matou alguém? Eu sou vegetariano desde criança. Nunca comi carne. E a mamãe falava, meu filho era uma tragédia. O dia que matava uma galinha aqui em casa, eu tinha que amamentar você lá do outro lado do pai. Depois que comecei a crescer, uma família grande, morei na roça até os 16 anos. No mínimo, uma vez por mês, matava um porco gigante lá. Eu tinha que ir lá para o outro lado, ficar na outra casa lá, 2 dias, eu não aguentava o cheiro daquele sangue. E aquele bicho gritando com a faca entrando, você está doido. Nunca matei ninguém. Nunca. Estava com fome uma vez em Niterói, falei, eu vou roubar um prestígio. A americana é muito rica. Na hora que eu cheguei perto da banca, atenção, segurança, desviou-se a porcaria, fui multa para me pegar. Eu nem toquei no rádio do prestígio. Eu nunca roubei nenhum prestígio. Então eu vou sentar na esquina. Não tem culpa nenhuma. Problema de quem fez. Não. Eu não posso ficar parado, sentado. Bonito, né? Eu sento lá naquela encruzilhada, lá no meio, fico lá, como diria Raul Seixas, perna cruzada, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte, mosquito. Conhece Raul Seixas? Conhece? Bem legal, né? Filósofo muito bom. Então eu não posso ficar parado na encruzilhada. Ser todo, pode seguir. Ser todo mundo igual também não dá. Não dá. Mas tem uma coisa que a gente vai aprender, né? A física quântica disse, nada é igual, nada fica ao mesmo tempo, no mesmo lugar no espaço. Pode ficar. E tem uma fera que consegue fazer todo mundo ficar igual, quer ver? Olha aí. Você põe lá na paredona, né? O capitalismo pega indígena, mexicano, baiano, goiano, judeu, e todo mundo vira uma única coisa, consumista. Então, ser todo mundo igual não dá. Todos nós aqui vamos, a partir de hoje, sermos todos iguaizinhos, vamos amar Brasília, rezar por Brasília, xingar quem atacar Brasília. Não conseguimos. A diversidade e a harmonia, né? E se eu decidir ser sustentável? Eu posso até ser, eu consigo ser. Tem um amigo muito querido lá da FUP, Irineu Tamayo. Um dia eu convidei o Irineu para falar para o meu grupo de pesquisa, de volta, falar, aprenda uma coisa, não existe desenvolvimento sustentável. Eu falei, mas é o que eu estou fazendo com ele, meu. Existe sim, ué. Existe desenvolvimento sustentável, assim.
Só que para você ser sustentável, não é uma poesia bonita, você é ecologista, que legal, não sei o quê. Meus irmãos, do meu lado, sentado assim, eu lá na casa da minha irmã, o Luciano, e 3 amigos do meu irmão lá, e eles fazendo 10, 15 piadas contra eu que estava sentado, contra a minha pessoa. Um parente falou assim, eu quero que você vá na minha empresa lá na Amazônia, você vai lá fazer uma palestra para a gente, sobre esse negocinho que você estuda aí de árvore, de água, mas eu vou fazer um roteiro do que você pode falar. Então, não vou. Então você pega e fala. Porque se você quiser ser sustentável, você vai enfrentar a encrenca. Às vezes eu vejo todo mundo com o telefone, a minha esposa fala, você trouxe o telefone? Eu trouxe, está ali, está dentro da mala. Cadê a mala? Está no porta-malas do carro. Carregando o telefone o tempo inteiro. Está comprando as coisas o tempo inteiro. Está doido? A minha esposa agora está apavorada, você já... A Maria aqui. Eu vim para uma reunião aqui há 2 semanas, eu fui sentar e taquei o pé na mesa, tive que explicar, minha esposa comprou uma botina nova, ela ficou um tanto assim, depois do dedão do pé, como eu fui bailarina, a unha do dedo do pé machucou muito, subir na ponta do pé, então a botina tem que ser confortável. Ela falou, você foi com essa botina lá 2 semanas, vai com a mesma botina, eu falei, não, só tenho essa, não vou botar a botina agora não. Então eu consigo ser sustentável, mas a gente enfrenta muita coisa. Vai enfrentar marimbondo, cobras, lagartos, inimigos, né? Gente que torna a sua paciência, gerente do banco que não te dá muita atenção. Mas aí é uma escolha minha, né? Eu vou ficar sentado na encruzilhada, porque calado a gente não dá conta de ficar. Para eu ficar sentado, acomodado na encruzilhada, eu vou ter que falar alguma coisa. Falar da grandiosidade que eu estou fazendo, não, eu não estou fazendo nada. Então eu vou falar mal dos outros. Ou eu vou ser igual a todo mundo, né? Tudo está legal, toda religião boa, todo partido é a mesma coisa, ninguém prega. Vou virar um comunista, um consumista. Ou eu vou enfrentar os marimbondos, né? Enfrentar as dificuldades e sair do supermercado com as 2 caixas cochichando, me xingando, porque eu me recuso a pegar uma sacola de plástico. Eu ajudei a proibir a sacola de plástico no Brasil, no supermercado, depois que eu voltei da Austrália. Vivemos em 30 cidades. No final, até mês de abril, no final do ano, 30 liminares de juízes tinham derribado a proibição da sacola. Só que eles tiveram uma sacada. Falaram, vamos fazer sacola de plástico. Você quer uma sacolinha? Aí você quer 14 centavos numa sacolinha. Eu não pego. Aí xingam, me falam com a... Eu não quero sacola de plástico. Então, assim, você pega lá e conta, né? Vamos seguir? Nós fizemos no começo esvaziamento socioambiental para construir a cidade. Tivemos que fazer. Desgraçadamente, como diria minha avó, tivemos que fazer. Não tinha outro jeito. Ninguém naquela época tinha cabeça, humildade cultural, como diz a minha amiga Nina Wallenstein, lá do Novo México, para chegar e negociar com os nativos daqui. Aí você sabe fazer tijolo, você sabe fazer ator. Como é que a gente levanta esse negócio aqui? Não sai daqui que eu vou trazer engenheiro. Infelizmente foi isso, infelizmente. Pastor, temos que tentar resolver. Mas hoje, o que eu vejo na nossa terra, Brasília, é um esvaziamento afetivo. Não, Gabriel? Vocês acham que isso aí tem afeto? Para um pouquinho, Gabriel. Não, pode deixar o segundo. Quando eu estava caçando essas imagens, depois eu descobri que o DF Legal faz uma varredura. É uma das poucas, infelizmente eu vou ter que falar, é uma das poucas coisas que está trabalhando muito bem, o DF Legal ainda está funcionando bem nessa cidade, né? Eles fazem uma varredura cotidiana para não permitir a divulgação de imagem das faixas ao redor das rótulas. Os caras chegam lá às 7 da manhã, aqueles caras que vêm na roça plantando aquelas florzinhas belíssimas. Tem uma rótula ali, quando você desce do Minhocão, indo na direção da reitoria, vai para lá ou vai para cá. Tem uma rótula lá do Jardim Sequeiro, que não tem jardim, nem o jardim da rainha da Inglaterra ou do rei. É tão bonito que nem aqui. Aí vem alguém, tá com uma faixa lá, vende-se não sei o quê, faça o seu churrasco. Mas isso é um esvaziamento afetivo muito grande com a cidade. Segundo o DF Legal, em 2023, eles retiraram 200 mil faixas irregulares do Brasil.
Xingar os caras que desmataram o cerrado para fazer a cidade, eu faço. Agora, vou estar com uma faixa. Essa estrada ali está meio apagada, mas aqui é a subida lá para o Jardim Botânico. O Jardim Botânico está famoso nesses tempos. Então, aí eu passo aí toda sexta-feira para ir de manhã e no final da manhã eu volto. Eu vou lá, sair para dentro. Aí eu estou indo dirigindo, ouvindo uma música e de repente esse painel grande já aparece lá. Teve um dia que eu quase bati tapa, e quando eu estou me aproximando, aparece o dedão do Trump me apontando. Eu falei, que é isso, meu Deus do céu? E olha que eu reservo de sair de casa. Esses painéis foram proibidos. Amanhã retira todos. Na madrugada da manhã, um juiz disse, não tem como retirar todos. Esvaziamento afetivo. Brasília foi a única cidade do Brasil que proibiu soltar foguete que explode. Sabe o que o juiz fez? Falou assim, a polícia tem condição de escutar lá no quartel, ali, vamos imaginar a polícia de UNB, escuta 30 tipos de foguetes lá no Lago Norte. Ela tem condição de ir lá e falar para o cara, você soltou. É difícil, né? Nós não temos essa tecnologia, então pode soltar. Esvaziamento afetivo com a gente. Passa aí, Gabriel. Olha aí, pessoal. É o dinheiro nosso que foi colocado ali para plantar grama. Essa placa custa um dinheirão. E ali, infelizmente, até a foto, não é a foto é minha, porque eu fui fazer umas, mas onde eu fazia tinha carro, para ter algum dono desse carro lá me escutando, para sair de trás em cima de mim. Né? Olha essa outra que mais aqui, falta de. Pode deixar, cara. Nós hoje sabemos muito sobre sustentabilidade, sobre inclusão, sobre direitos humanos, sobre igualdade, sobre cidadania. E estamos fazendo isso e falando mal de ter tirado. Tem até um deputado aí que todo dia tenta aprovar uma lei para voltar a citar a capital lá para o Rio de Janeiro. Tem mais uma encrencada aí. Vamos, Gabriel, faz favor. Esse móvel é vizinho nosso, tá? Esse móvel está na via, assim, ó. Na frente ali está o Bloco J. Nós moramos na Colina. A Colina é um complexo residencial da Universidade de Brasília, onde moram professores, técnicos e técnicas da UNB e seus parentes, né? Esse móvel, esse grande, ele deve lançar por dia aí uns 100 a 120 litros de água no espaço. E ele é pequeno ainda. Ele não está no tamanho lá da Amazônia. Eu trouxe esse móvel justo para falar do esvaziamento afetivo que nós estamos praticando hoje, pior do que o desmatamento, porque o Ozanam não vem aqui consertar. Quer ver, Gabriel? Isso aqui é uma muda de móvel. Aqui está 412, aqui está o bloco A da 412, da 212 Norte. Isso tem uma plantação de móveis. Essa plantação é mais nova do que esse pé de móvel aqui. Olha a altura. Olha como esse aqui está verde e como aquele lá está amarelo. Consegue ver lá no final do primeiro lado que tem corte? Isso é por quê? Porque a gestão que cuida do espaço ambiental poda as árvores, desmata as árvores. Aí esse módulo desinveste para crescer. E no primeiro grande rapapé de vento, ele vai no espaço. E ele perde a função dele, que é dar sombra da casa, as funções, né? Da casa para os passarinhos, produzir fruto com sementes e oxigenar o espaço e sequestrar o carbono. Como ele não tem folhas e não tem galhos quase, ele não vai fazer essa função. Segue, Gabriel, faz favor. Eu fiz uma foto só do monte, né? Alguém falou assim, mas espera aí, não tem um gás do povo, por que esse povo ainda continua cortando lenha para acender fogão? Eu falei, não, cara, isso aqui é na 215 Norte. Mas por que isso está aqui? Porque eu vi muita aberração sobre essas podagens. Mas duas foram as mais cruéis. Não, tem que cortar, que é para a polícia vir de longe. Eles não tem que ficar vendo de longe, aí correndo de nível da dos outros, não. A polícia tem suas estruturas, seu trabalho. Não, tem que cortar, porque o bandido esconde lá embaixo.
Aí tinha um pessoal podando uma árvore no eixo rodoviário, o famoso eixão sul. Falei, moço, isso aí é um pau-ferro, que aquilo é um pau-ferro. Você chegar perto, você vai ver que não tem nada puro, é tudo sério. Você está podando um pau-ferro, isso aí demora 20 anos para ficar desse tamanho. Para que você está cortando? Gritou um engenheiro, o engenheiro falou assim, não, mandaram cortar porque está atrapalhando o povo a ver o radar que está na frente. Aí o pessoal ia lutar dentro da justiça porque não viu o radar, porque a árvore estava atrapalhando. É uma via de 80 km por hora. Eu vou tirar as árvores para que eu possa ver o radar. Aí eu falei, olha, por que vocês não pensaram em mudar o radar de lugar? Pararam, sei lá, uma semana depois já tinha mudado o radar de lugar. Eu falei, eu fiz uma coisa boa, que não sei o quê. Aí no outro dia minha esposa falou, baixa o cavalinho aí, que não foi você não. Eles mudam de lugar porque passa muito carro aí, alisa o espaço, aí não lê de novo, tem que frequentemente mudar. Mas não cortaram o pé de pau. Essa monte de madeira foi cortado porque do lado direito aqui sobe uma ciclovia. E eles queriam deixar as árvores acima de 20, 15 metros para a ciclovia ficar bonita. Mas por que não pode ser? Olha, vai. Aí tem uma ciclovia. Passa dentro da aqui à esquerda está a L3, que já é do GDF, para baixo até a L4 é o NB. Essa ciclovia, essa foto está em frente ao bloco G e aqui atrás o bloco K, onde vocês, universitários da UNB, pós-graduação, podem morar. E olha lá, a gente passa, entorta a bicicleta para lá, passa para cá, o galho bate na cabeça, mas lá dentro não é podada só. Quando você fala, você passa um pé de vento, nossa, caíram 30 árvores, eu saio com a minha esposa, não vejo uma caída na UNB. Não é porque lá é o céu, porque não foram cortadas, não foram podadas, mal podadas, né? Vamos? Não, vem aqui. Ah, tá bom. Bom. Qual é o perigo de esvaziamento do cerrado? A nossa caixa d'água. Nós só temos uma fonte para encher a nossa caixa d'água aqui no Cerradão do DF, a chuva. Nós não temos um único rio a montante que nasce lá em cima e passa por nós. Todos são ajudantes. Nascem aqui e vão para fora. Então, nós tiramos as nossas raízes, nós vamos ficar sem água, porque nós não vamos manter nossa caixa d'água, e nós vamos ficar também, vamos deixar parentes lá na Amazônia, no Tocantins, sem água, porque a nossa caixa d'água não está mais cheia. Ela enche com a chuva, mas vai embora rapidinho, como disse uma aluna minha, a terra está com sede. Pode chover 2 horas, 10 minutos depois, a água já foi embora. Pode ir, garoto. Serratão, né? Muito bonito. Está bem aqui perto da Asa Norte, né? Perto do Parque Nacional de Brasília. Pode seguir? Estamos esvaziando o cerrado, né? Cerrado soja, vai tudo para lá. E olha lá o resultado. Aquela foto é do lado do rio descoberto, que nasce e vai embora para lá. Mas lá na frente, onde você vê um tipo de vegetação, já é uma plantação de eucalipto. Então, nós estamos esvaziando o cerrado e aumentando as nossas urgências hídricas. Que as crises hídricas em Brasília, elas são terríveis, porque nós não temos muito onde buscar, né? Estamos fazendo uma obra agora para trazer água lá do rio, da barragem do Corumbá, subir ladeira acima com água. É muito difícil. É mais fácil preservar nossas nascentes. E o que eu vim propor hoje? Uma utopia sustentável. Estava conversando com os meus jovens de pesquisa, e falou assim, o professor está ensinando a gente a amar a natureza. Ele falou, claro, mas agora nós conhecemos a natureza. Aí eu contei para minha esposa, ela falou, tem que conhecer para amar, né? Eu falei, tem que amar para cuidar. Se você não ama o cerrado, você desmama o cerrado. Se você não conhece o cerrado, você não ama o cerrado. Se você não ama uma coisa, você não cuida. Se você não conhece, você não vai amar, né? Pode seguir. Vamos lá. Essas 2 fotos, para mim, são muito importantes. Né? Lá é uma coruja. Primeiro parente foi num projeto de arborização minha. E ali é uma moita de macaco que está do lado da biblioteca da Universidade de Brasília.
que é um dos lugares mais incríveis daqui de Brasília, é muito legal. E aí, eu trouxe esse primeiro conceito aí, topofilia. Topofilia significa o amor à terra onde você nasceu e vive. Aí eu cresci e o papai falou assim, nós não temos um país nosso, nós não temos uma terra nossa, nosso destino foi sempre seguir. Um dia, talvez, nós vamos ter uma terra. Então, nós temos que amar a terra onde nós estamos. E aí eu descobri, falei, aqui é a minha pátria. O país onde eu fui, que não fui bem recebido, falei, isso aqui não é minha pátria, eu vou embora. Foi a primeira cidade do mundo, de muitas cidades que eu cheguei. Falei para minha esposa, eu quero morar aqui, Brasília. Topofilia, o amor à cidade, onde o país, o estado, a terra, a grota, onde você vive. E aí, ali você cria o seu pertencimento e as suas identidades. Quando eu trouxe essa frase, uma construção nunca será finalizada, qual que é o objetivo nosso? Construir Brasília daqui para frente. O que fizeram, está feito. Nós não podemos continuar com aquele esvaziamento afetivo e não achar que eu posso construir alguma coisa. Para eu construir alguma coisa, eu estou seguindo uma ciência cidadã voltada para a educação no campo. Aí eu me perguntei um dia desse, se fosse diferente. Estava descendo lá do caderno com a minha esposa, a gente faz a curva que dá de cara para a ponte JK, eu falei para ela, já imaginou Brasília assim, vaga, né? Na bucha, uma frase minha, doido? Esse tá doido de Minas significa, você nunca estudou, você não sabe nada, você não conhece, tá doido. Consegue imaginar Brasília sem o Lago Paranoá? Sem as mangueiras, jaqueiras, as goiabeiras, as jabuticabeiras, ameixeiras, amoreiras, sem as araras, sem as cigarras no mês de agosto e setembro, sem os ipês. Não precisava ser assim. Sem as rótulas floridas, nós sem um MP. A partir dos últimos 4, 5 meses, um ano atrás, sem a Fundação Israel Pinheiro, que nós vamos fazer coisas, sacudir esse chão aqui, vocês vão ver. Não podia ser diferente. E se fosse, não sei, né? Se fosse diferente, seria pior. Vamos, já que está me mandando correr. E o que nos cabe nessa peleja? Além de observar essa miséria que ela não fazendo com a minha cidade, com a nossa, o que eu ando fazendo? Eu estou tentando seguir com a construção. Estou estudando mudanças climáticas e urgências socioambientais. Se alguém te falar assim, me fale hoje da pior tragédia que afeta o ser humano. É difícil, né? Eu, às vezes, penso como a minha avó. É difícil para o mundo ter paz com certas pessoas mandando. Mas nós temos uma tragédia pior do que esses malucos aí. Mudanças climáticas. Por isso que eu botei em vermelho. As mudanças climáticas, elas existem geologicamente. Mas nós, seres humanos, estamos acelerando demais as mudanças climáticas, a ponto de fazer acontecer em menos de 300 anos o que deveria acontecer em 16, 17 mil anos. Estou estudando também o aquecimento global, não é setor habitacional da Asa Norte, a segurança hídrica alimentar e nutricional, que é onde mais pega quando falta água na segurança alimentar e nutricional. Alimentar e nutricional, porque é claro que a comida do McDonald's alimenta, mas não nutre. A batatinha frita também alimenta, mas não nutre. Diferente do feijão, do queijo, da rapadura, né, que alimenta e nutre, né? Pode ser frutado. Eu estou dentro desse projeto aí, pessoal. Técnica da restauração de ecossistema. Nós pegamos 500 mil fotos, botamos numa mesa, jogamos um software e começamos a analisar. E descobrimos os espaços pelados no planeta, que não tinham árvores. Aí o software inteligente, né, calculou e falou, nossa, tem que plantar árvores. Chegou na quantidade, bota aí, tá? Ele causa as erosões socioambientais, acho que não está aí não, mas está na minha cabeça, que não está aí não. Nós chegamos num cálculo de 1.847.000 árvores a serem plantadas até 2050. Ou alguns bilhões de seres humanos não vão respirar. Isso é a chamada da ONU para a década da restauração de ecossistemas. Tem uma coisa interessante nessa década, fala assim, ó, você não precisa plantar 1 milhão.
Você deu conta de plantar uma árvore, você já fez sua parte. Você planta 10, planta 100. Ajuda o outro a plantar mais. Nessa década da restauração de ecossistemas, está tudo aí. Ela causa as erosões socioambientais. Eu estou trabalhando também com a arborização e o embelezamento do cerrado. Embelezamento é um conceito que eu descobri lá com meus jovens. Para eu embelezar uma área, imaginando para nós embelezarmos isso aqui. Nós tivemos que pintar, botar luz, ligar o ar-condicionado, colocar imagens, colocar os quadros agora, a exposição, outras Brasílias, saber Brasília. Para eu embelezar uma área ambiental, eu preciso de cuidar do solo, dos bichos, das plantas, já está bonito. Ter pessoas ali por perto, ter ar para respirar. Então, quando nós chegamos no que o menino falou, professor, isso aqui está bonito demais. No começo era tudo, não tinha nada. Aí nós chegamos no conceito de embelezamento. E lá são os meus jovens coletando sementes para a gente seguir nesse embelezamento. Vamos, tá? A Cris não olhou para a Cris mais não. Aí eu cheguei num ponto, o que fazer? E fazer com quem? Eu estava andando sozinho, e esse grito na minha cabeça, né? Parece o Moisés lá quebrando a pedra, sabe? Como eu vim da roça, eu falei, é mesmo, eu vou voltar para a roça. Aí eu segui, estou fazendo o quê? De novo a Cris, né? A Cris me indicou uma pessoa lá no SED, PADEF. É o Centro Educacional do PADEF, Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal. Isso merece 200 teses, né? Foi mais uma tragédia da ditadura militar, tirou o povo e botou lá o povo para plantar soja, né? Lá no campo 1 eu consegui despertar engajamento, protagonismo, limitações, e tem limitações espaciais, né? Vamos lá, conectado. Aí o meu grupo de pesquisa de lá, olha só, a direção da escola me chamou para esse espaço aqui, é seu, pode fazer o que você quiser aqui. 20 a 30 centímetros de brita. Aqui nós já tínhamos tirado os detritos de construção, né? Aí nós começamos, estávamos plantando um pé de cajá, e aí eu fui para outro campo, já que a década da restauração de ecossistema, com as contribuições da minha pesquisa, propõe também, além da recuperação ecológica do cerrado, que é a terra que chega no Brasília, a produção de alimentos saudáveis no cerrado. Aí eu fui para o Osiel Alves 3, o campo 2, para a agricultura familiar. Plantar árvores com esses 3 companheiros, o Robinho de Chapéu, o Neném de Boné, que são grandes conhecedores da natureza, né? E lá nós estamos, então, não sentados na encruzilhada, né? Mas seguindo, fazendo a nossa plantação, para contribuir com a arborização urbana e o embelezamento do Distrito Federal, como disse Souza. Pode ir. Nesse meu estudo, eu me juntei com a professora Cristiane Barreto e o professor Saulo Rodrigues Filhos, que orientaram a minha pesquisa. Dei pouquíssimo trabalho para eles, né? E aí eu criei um conjunto de estratégias de mitigação e capacidade adaptativa aos impactos climáticos, que eu chamei de... Verdade. Tem uma flor lá, agora vem. Abordagem por risco. Por risco é cuidados para a recuperação, inclusive, sustentável do cerrado, que eu fiz na agricultura, uma pesquisa longitudinal, né, na educação no campo e agricultura familiar. Para não dizer que nós ficamos sentados na esquina, nós já plantamos esse projeto aproximadamente 25 mil árvores. Dessas 25 mil, no mínimo 21 são frutíferas. Quase 30. E como que nós fizemos? Isso é mais técnico, viu, jovens? Pesquisação participativa longitudinal, observação participante, retrato falador e passeio proseado foi uma que eu inventei, produção coletiva, teoria de pertencimento participativo eu também inventei, que eu precisava de uma teoria para abraçar a pesquisa. Eu não achei nenhuma que eu conseguisse entender. Eu peguei e criei uma teoria, né? E fizemos esse trabalho, então. Vamos, estou quase terminando. No campo 2, espera aí agora, nós trabalhamos com arborização e horta orgânica. Porque quando eu estava trabalhando com jovens, que eu falei no começo, que era a turma mais complicada da escola, e era mesmo, eu gastei 4 meses para eles entenderem e escutarem. Então, não é chegar assim, professor, e falar assim, vamos embora, todo mundo comigo. Baixar uma vez, deitava na mesa. Aquela frase que o professor está sempre da nossa altura, demorou uns 3 meses para eles falarem.
No quarto mês, quando eu falei, dá licença, estou indo embora, não, nós vamos com o senhor, nós vamos trabalhar junto. Aí eu descobri como é que o engajamento de jovens acontece, como é que a inclusão acontece. Eu não fui lá incluir os jovens, eles me incluíram. Aí alguém falou assim, eu queria te parabenizar porque você foi lá dar voz para os jovens. Está maluco? Eles falavam o tempo inteiro, sem parar, tinham voz mais do que eu. Sabe? Não fui dar voz para ninguém, não. Aí um dia eu doava semente, doava muda, a menina falou, minha mãe mandou agradecer o livro de receita do Cerrado que o senhor mandou, tem até umas benzições lá do Grande Sertão Veredas, mas ela pediu para te perguntar quando que nós vamos começar a plantar comida no nosso projeto. Porque só tem flores e árvores até agora. Eu gelei. Nossa, até agora, né? Aí nós começamos a trabalhar com arborização e horta orgânica. Solução baseada na natureza, né? Olha lá. Aqui estavam os desertos. Olha lá, tudo nós plantamos. Lá está a horta orgânica. Pé de café, que eles queriam plantar, nós plantamos. Já colhemos 2 vezes o pé de café. Lá no lado direito, a penúltima foto, vocês estão vendo umas árvorezinhas perto da parede. Vocês vão ver o que isso tirou. Você tem um pé de laranja que nós plantamos, está produzindo muito hoje. Nós trabalhamos com a solução baseada na natureza e nós não usamos agressivos com a terra, né? Tinha muita formiga lá, e aí nós fizemos um composto com água, guiné, arbuta, alecrim, manjericão, pimenta malagueta, alho roxo de catalão e folha de mamona. Joga na planta, a formiga pega o primeiro ônibus e passa lá para o outro lado, ela não vem. E não morre. Então nós chamamos de espanta, mas não mata. Aí eu fui para o campo 2, lá nós trabalhamos com arborização e agricultura regenerativa, que tinha um espaço maior, né? Pode ir. Parei um pouquinho, nessa primeira só. 40 a 52, 48 a 52% do cerrado brasileiro a ser recuperado está desse jeito aí. Degradado total pelo cerrado. Esse cerrado é Brasília, professor, Distrito Federal. Está desse jeito. Aí nós fizemos um estudo para saber como recuperar esse cerrado. Aramos, adubamos, até a primeira experiência. Ali do lado esquerdo nós plantamos amendoim. Já colhemos 200 sacos. Colhemos menos de 2, porque o furão foi lá com uns 30 parentes, comeram todo o amendoim. Aí eu fiquei bravo, o neném falou, professor, o senhor não falou que esse trem de biodiversidade tinha que voltar? Então voltaram os bichos que estão aí. A ciência, né? Vai lá. Essa foto é interessante. Lá depois daquela árvore, ali é um pé de tinha umas flores, eu fui fotografando. Aí eu falei, Robinho, vamos ali embaixo. Não, vem, rapaz. O Robinho morre de medo disso. A gente mora, eu trabalho no mato, mas tem que andar com uma injeção, porque se uma abelha pegar, ele começa a tremer. Aí ali nós encontramos uma cascavel de mais de 1 metro. Não tem meio de cobra, mas também deixa para lá, né? Mas aí foi bom, porque tinha rato comendo as abóboras. Aí a cobra espantou os ratos. Só que aí ninguém ia pegar a abóbora, que tinha medo da cobra. Aí eu cheguei lá um dia, a dona Helena, aí apareceu o tio. Conhece o tio? Um lagarto preto gigante. Aí o tio apareceu, dominava a cobra espantava os ratos com uma beleza. Aí dali um mês eu tinha escrito já um texto, aí cheguei lá, a dona Helena, a mulher do Robin brava, professor, esse seu tio me paga. O tio comia 2 dúzias de ovos por semana. Eu falei, não mata, né? Eu pago os ovos, paciência, né? Toda vez eu tirava a bolsa e pagava. Então, solução baseada na natureza, né? Vamos, tá bom. Lá, esse é o Robin, olha lá, pessoal. Ele está embaixo de uma moita de feijão andu, já com um pé de caju que nós plantamos, que cresceu muito rápido. Feijão andu, ele é o maior fixador do nitrogênio do solo natural. Ele promove muita arborização, fixa oxigênio no espaço, sequestra carbono, gera adubação verde, que é troca de folhas, é muito vaidoso, troca de folhas quase todo dia. Então, assim, ele é muito útil para a natureza. Aí nós plantamos lá para recuperar o solo, para curar as feridas do solo, né? Aí o pé de caju embaixo dele nasceu mais rápido. Pode ir? Pode ir mais, agora você pode passar lá. Aí o feijão andu, lembra a primeira foto, pequenininha? Nós plantamos ali para fazer o trabalho de sombreamento da parede da escola. Botamos ar-condicionado, aqueceu todo mundo. Aí nós tiramos a
ar-condicionado, eu plantei o feijão andu, e um ano ele ficou desse tamanho, mais alto do que a parede e o telhado, sombrei a sala de aula, oxigena o espaço, sequestra o carbono, alimenta o solo, gera essa maravilha que é comida em 82 países por mais de 1 bilhão de pessoas, e dá uma farofa maravilhosa, que nesse dia nós encerramos a atividade, aí os jovens foram comer, eu fui embora, porque eles me convenceram que uma farofa de feijão só presta se tiver linguiça. Como eu não como carne, ele estava muito forte, eu fui embora, né? Mas nós criamos, vamos. Lá no Robin também nós plantamos feijão andu, vai lá. Olha aí que beleza, olha aí, colhendo. Essa primeira colheita nós colhemos 800 quilos. O que fazer com isso? Todo mundo fala, isso é comida de preto. Aí eu peguei, o Robin tem uma CSA, os jovens também, botamos 300 gramas dentro de cada sacola durante 3 semanas. Aí na 4ª semana nós botamos, eu botei 3 receitas. Na 5ª tiramos o feijão. Na 6ª começaram a chegar os pedidos, nós vendemos. Dos 800 mil, nós vendemos uns 700, fizemos um posto, fecharam, então o cerrado ficou embelezado de novo. Estamos terminando. Mas isso não foi assim tão de graça. Essa caminhada foi longa, olha aí. Espera aí, Thales. Nós fizemos uma tese, eu fiz, né? Criei uma abordagem de replantar o cerrado, desenvolvi uma teoria, criamos 6 tecnologias socioambientais com jovens e a agricultura familiar, tudo dentro aqui da Brasília, né? Nos arredores. Inventamos 6 conceitos, adaptamos 19 e plantamos milhares de árvores. Eu escrevi isso antes de pedir o relatório para minha assistente de pesquisa lá da escola. Então, nós estamos aí com uns 20 árvores plantadas, né? Mas foi uma caminhada longa, viu? Tem andado muito. Olha, meu 4º par de botina e o meu 3º chapéu. Eu dei. Minha esposa, você nem pense em mostrar. Eu vou mostrar assim, vamos. Aí parem um pouquinho. E aí eu vim convidar vocês para a nossa utopia sustentável. Começamos a plantar árvores. Não vai também parar e ver o cara em cima da calçada. Tira esse cara aí, não vai, que não vai nascer. Ver alguém podando árvore. Eu tive um professor de história. Ele ensinou que você quer brigar sem brigar? Pergunta. Pergunta. Tem hora que o cara vai te mandar para os cambal, mas pergunta por que você está cortando essa árvore. Você sabe quanto tempo que essa árvore demorou para crescer? Você sabe quantos litros de água sai? Ou o cara vai te ameaçar com motosserra e vai pensar até antes de cortar. Então, assim, eu vim convidar para essa utopia. Utopia, muita gente falou isso, inclusive Paulo Freire. Sem utopia, ninguém segue. Eu já teve um tempo que eu sonhei que ninguém no Brasil passaria fome. Que ninguém no Brasil passaria uma semana sem ir ao Rio. É uma utopia, infelizmente, insustentável. Não é? Minha irmãzinha de 90 anos vai fazer exame, vai falar, a senhora está tão boa, o que a senhora faz? Eu leio. A senhora lê essa idade. Eu falei, treta. Ela foi na outra semana. A senhora está bem? Ela falou assim, meu filho, eu tomo 2 cervejas por dia e pito um cigarrinho. Eu falei, a senhora está bem. Não é. Lei é um absurdo. Mas tomar cerveja e pitar um fuminho não é nada, não. Então, assim, sabe? É uma utopia insustentável. Agora, plantar o Cerrado de novo, continuar a construção de Brasília, cuidando da cidade, não é insustentável. Primeiro pé de pau que nasceu na minha experiência, na nossa plantação, pode seguir. Belíssimo, né? E as sementes estão aí. O dia que essa menina, essa experiência na escola, ela foi muito interessante, porque o espaço ecológico que nós criamos na escola, ele se tornou assim, um espaço curativo, né? Era muito comum o menino chegar, falar, professor, eu estou com a cabeça tão ruim, se eu estou triste, um negócio assim, me deixe lá para o espaço das árvores lá. Aí eu voltava 10, 15 minutos depois, disposto a sentar e escutar o professor de matemática. Essa menina, esse dedo aí, de uma menina, ela ficou um ano e meio na escola. Professor nenhum podia chamar o nome dela na chamada, ela falou, o que foi? Não sei o que, falava um monte de palavra. Aí o dia que eu consegui, chamei pelo nome, segunda vez que ela foi com a gente para o espaço ecológico, ela viu essa foto. Foi um choreiro.
Ah, eu nunca tinha tocado numa flor de minha filha. Tem 16 anos, nunca tocou numa flor. Aí nem quis saber da história, nem quis contar a história, né? Terrível a história. Então, ela fez essa foto. Essa foto, então, é muito importante para mim, que é o meu arsenal para a nossa utopia sustentável, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Só um minutinho, só um minutinho. Coragem, coragem, coragem. A senhora, eu sou interessante essa fala. Duas coisas interessantes. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de 3 coisas na minha infância. Eu tinha medo do papai e da mamãe ir embora, antes de eu saber que eu queria ir embora, né? Eu tinha medo de ser bobo e não saber muitas coisas. E eu tinha medo do malamento. Porque malamento. Morava uma senhora nessa casa, uma preta maravilhosa, que passou por lá um dia, com fome, pediu um copo d'água. A mamãe falou, não, senta aí. Ela começou a suar, falou, está com fome. Fica aí, eu vou fazer almoço. Saiu de lá, foi sempre. 20 anos depois. E essa mulher rezava, ai, Senhor, livra-nos da dor, livra-nos da fome, livra de não sei o quê, livrai-nos do malamento. Você diabo desse malamento deve ser um viagem, né? Malamento, eu estava um negócio, até que um dia alguém falou assim, é o malamento, rapaz. Então eu tinha medo do malamento. Aí eu tinha medo da salvação. Aí um dia, deitado na cama, eu tinha que ir lá e apagar a luz e voltar para a cama. Sacando do meu irmão, deitou primeiro, eu não tinha medo, agora se apaga a luz. Apaga a luz, até eu voltar de lá para cá, a assombração me pica. Aí eu peguei a calça e joguei para apagar. Desculpa, eu tenho que tirar a calça. Tem que vir o dia inteiro, vai vir de calça. Não vai. Eu peguei, joguei a calça para apagar a luz, para apagar a luz e fiz tudo da coberta. A calça bateu na luz e caiu no chão. Meu irmão falou assim, vou contar para a mãe se derramou a querosene. Só que quando eu terminou de falar, eu já tinha me levantado, peguei a lamparina, botei no fifó de novo, voltei para a cama e falei, não tem assombração. Aí o medo sumiu. E esses marimbondos que eu botei ali, eu botei essa caixa de marimbondos, o papai falou assim, ó, esse parente aí, esse parente aí é muito importante. Se você quiser amizade com eles, eles podem, inclusive, proteger a gente. Eu subi em árvore, passava do lado da caixa desse marimbondo tatu. Se ferroar no professor, você pode chamar o SAMU, ele não dá conta de dirigir até a casa dele. Tem ferro, é doido demais, nunca me ferroar. Então, assim, realmente, para brigar não tem coragem, não. Você está mal, não, você está doido, está tapa nos outros, mas defender o cerrado eu tenho muita coragem. Obrigada, Luiz. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ou eu fui bem demais no que eu falei, ou fui mal demais. Eu fiz um trabalho de teatro uma vez, chamava Teatro Roseado. Eu fazia um espetáculo, né, sobre o cerrado brasileiro, eleições, política, filosófica. E aí terminava e botava uma cruz de rapadura assim, a gente comia rapadura e conversava. Teve sessão de durar 50 minutos a peça e 2 horas a conversa. Um professor de literatura com os alunos, foi lá em Goiânia. Durante 11 anos eu fiz um projeto de literatura muito legal lá. E depois descansei, esse povo não quer ver. Aí vim para o Brasil. Mas assim, então, essa conversa é interessante, né? Teatro, por exemplo. Tá, eu dizia que pode botar em cima da mesa, você não vai ver. Sim. Acho que é bom falar no microfone, porque está um cara mentindo, né? Na verdade, não é uma pergunta, é um elogio, na verdade, pelo tema, né? A harmonização é sempre muito importante, né? Como você mesmo colocou, para as gerações futuras. Então, sensibilizar os nossos jovens com esse tema é extremamente importante e, com certeza, nós vamos, sim, né, trabalhar esse tema
dentro das nossas salas de aula, da nossa escola. Obrigada, viu, pelo convite. Pode contar com a Fundação Israel Pinheiro, não da minha pessoa, foi lá falar de artes para eles, né? Toda a equipe, né? Então, assim, pô, a Maria Paula vai lá buscar, porque você trabalha. Eu não falei para não assustar vocês, viu? Nós temos, dentro das mudanças climáticas, 2 grupos mais vulnerabilizados. Não existe gente vulnerável. Existe gente vulnerabilizada. Não existe escravo. Existe escravizados. Minha pentaravó veio amarrada no porão de navio, lutou até o dia que ela tirou a respiração do cara que a torturava e fugiu, juntou com outro cara até que eu nasci. Mas ela não era escrava, ela foi escravizada. Então, os 2 grupos mais vulnerabilizados que nós temos no planeta hoje, na questão das mudanças climáticas, são vocês e nós da agricultura familiar. Daqui a uns 20 anos, vão falar, rapaz, se vira, o povo está com sede, cadê as mudanças climáticas? Só que você não foi chamado para o debate sobre as mudanças climáticas. O IPCC não te escutou, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. O Ministério do Meio Ambiente, se bem que estão chamando já, estamos fazendo umas conferências com jovens, revirou tudo que a gente pensava sobre mudanças climáticas. Então, é vocês que vão pagar por isso. Aí o menino da minha escola falou assim, não é justo. Eu não fiz essa desgrameira que vocês estão falando toda. Meu pai nem carro tinha. Por que eu vou ter que passar sede daqui a pouco pela queima de combustíveis fósseis, se eu nem ajudei a fazer isso? Então, cabe a nós, que já temos mais de 20 anos, plantar árvores para que vocês possam respirar e não tenham que disputar no governo um copo d'água daqui a 10, 15 anos. Porque, infelizmente, parece que nós já atravessamos a fronteira. Nós desenhamos uma bola com 9 fronteiras planetárias, onde nós não podemos nem chegar perto, nós já atravessamos 7. 7. Da água, salinização do mar, aquecimento global. O primeiro que nós atravessamos, nós conseguimos recuperar, que era a camada de ozônio. Mas também não rende muito dinheiro e parar de cutucar isso. Mas o uso da terra, essa máquina que eu mostrei ali, o cerrado não é lugar de você plantar soja desse jeito. Uma árvore aqui, o pé de piqui que nós plantamos lá, que o Robin e eu nos abraçamos e gritamos. O neném falou, o que foi? Eu falei, um piquezeiro, rapaz. Tem 0,5 metro de altura. Tem 2 anos que nós plantamos. Cresceu 0,5 metro em 2 anos. Aí nós fomos estudar, cavamos ao redor, 1,5 metro de raiz o bichinho pimpou no chão. Aí você arranca isso para plantar soja, para levar para alimentar cavalo de corrida na Austrália, tudo bem, não tem nada contra a Austrália. Eu já morei lá, foi muito bem. Mas também arrancar o cerrado por isso, para você ficar sem futuro, não acho. Não, você quer falar para você. Boa noite. Primeiramente, acho que eu tenho que agradecer exatamente pela sua fala. Meu nome é Diana Tapeba, sou indígena do Morro Tapeba de Ceará. E, enfim, em relação à sua própria pesquisa, em relação também que você estava falando sobre sementes, eu tive uma reunião também com o meu povo, isso foi uma demanda muito grande, onde eu também estou fazendo mestrado, na UNP, CDF, University. E uma das questões que você tocou foi a questão das sementes, né? Então, até aquela imagem ali para mim traz muitas memórias afetivas, né? Porque meus avós são agricultores. E hoje falamos também dessa questão da restauração, né, do nosso território e como algumas sementes estão se perdendo e não tem mais dentro por causa dessa questão dos empreendimentos que estão entrando desgovernados dentro do nosso território. Dentre essas sementes, eu acho que também é uma questão que vai vir também, né? Que é a questão de como as sementes também traz memórias e histórias, né? Então, eu sou também historiadora e queria saber de você, né? Quais sementes traz nas histórias em relação que você trouxe, né? Da questão da restauração do Cerrado também. Até mesmo nos próprios alunos, né? Que você falou que tem contato com as plantas, mas, enfim, quais sementes traz memórias afetivas para você e que sementes também você acha que traz memórias afetivas em relação a como era o Cerrado e como agora está? Eu acho que é interessante. Eu não sei se você entendeu a minha pergunta, mas é isso, porque tem memórias para mim de sementes que meu avô plantava que hoje não tem, e os anciões ficam falando, olha, acho que se a gente plantar não, acho que a gente pode plantar uma semente lá da carnaúba, que é a jurema. Então, a gente vê que aquela planta não vai ser uma planta.
ela é uma identidade, ela é uma história, ela é uma memória, e daí a gente vai conseguir restaurar, né? A gente vai conseguir realmente, igual você falou, né? Memórias afetivas da Bucocina. Acho que você me deu uma luz de alguma forma com a minha pesquisa, eu estou mudando muito a minha pesquisa, mas essa questão da semente me tocou muito. Então, eu queria saber de você também quais são os desafios, né, em relação a isso, porque você falou que trabalhar com o público também é complicado, uma semente